Oi, terceiro ano, tudo bem? Na aula anterior, na unidade 2, a gente viu um pouco mais sobre a matemática e a história. Nós vimos um pouco sobre os algarismos romanos e onde a gente podia encontrá-los, né? A gente viu o exemplo do relógio analógico, que tem alguns relógios que tem esse numeral romano e que esses numerais romanos são bem diferentes do que a gente conhece. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês uma explicação. Essa explicação vai ensinar como ler e escrever em algarismos romanos. Vamos lá? Falar um pouquinho hoje sobre os algarismos romanos, sistema de numeração romana, né, que se desenvolveu na Roma Antiga e foi utilizado por muito tempo pelo Império Romano. Ele é composto por 7 letras. Essas letras são maiúsculas do alfabeto latino, tá? Essas letrinhas são a letrinha I, a letrinha V, X, L, C, D e M. Essas 7 letrinhas, elas são utilizadas para poder representar os números na forma do algarismo romano, tá? A combinação delas nos permite representar vários números. Bom, o 1, por exemplo, o I, ele representa para a gente o 1. O V é o 5. O X é o 10. O L é o 50. O C é o 100. O D é o 500 e o M é o 1000. Mas se vocês forem observar, para ficar mais fácil de gravar isso daí, para vocês prestarem atenção, ó. 1, 10, 100 e 1000. 5, 50 e 500. Sempre, ó, iniciando por 1 e iniciando por 5. Só aumenta a quantidade de zeros. Fica fácil de gravar, de memorizar isso daí, tá? E as letrinhas na ordem: I, V, X, L, C, D, M, tá? Aí tem umas regrinhas que nós temos que seguir para poder conseguir combinar essas letrinhas para poder formar outros números, já que nós só temos 7 letras com esses valores, que representam esses valores. Então, tem umas regrinhas. Por exemplo, cada símbolo desse, eu não posso repeti-lo mais do que 3 vezes seguidas. Só posso repetir até 3 vezes. Alguns deles, que é o caso do I, do X, do C e do M. O V, o L e o D, eu não posso repetir de forma seguida, tá? Por exemplo, vou escrever aqui os primeiros números utilizando essa combinação. O 1 é um I. O 2, o 3. O 4 eu não posso colocar 4I, porque eu só posso repetir até 3 vezes. Então, o que eu faço? Como que eu escrevo 4 utilizando o próximo símbolo, que é o V? Eu tenho que tirar uma unidade dele. Para retirar essa uma unidade, eu coloco o I antes do 5, o 1 antes do 5. Ó. Então, fica 5 menos 1, 4. Aí vem 5 e o 6, que é o 5 mais 1. O 7, que é o 5 mais 2. O 8, que é o 5 mais 3. O 9 eu não posso colocar o 5 mais 4. Estou aqui. Qual o próximo símbolo que eu tenho? É o X. Como que eu escrevo o 9 utilizando o 10? Seria o 10 menos 1. Então, 9. Depois, 10. Aí depois, aprendeu isso daqui, fica fácil, porque o restante, ó, quem é o 11? É o 10 mais 1. Quem é o 12? É o 10 mais 2. O 13 é o 10
mais 3, o 14, o 10, mais 4, 15, 10 mais 5, 16, 10 mais 6, 17, 10 mais 7, 18, 10 mais 8, 10 mais 9 e 10 mais 10. Completamos 20. O 30, a mesma coisa. O 20 até o 30, a mesma coisa. O 30, quando chega no 40, nós temos aqui 10, 20, 30. O 40 eu não posso repetir 4x. Se o 40 eu não posso repetir 4x, como que eu escrevo 40 utilizando 50? Seria o 50 menos 10. Represento o 40. Aí vem 50 e o 60 é o 50 mais 10. Então, eu coloco 10 na frente. Ó, quando eu vou retirar, eu coloco ele antes. Quando eu vou somar, eu coloco depois. Essa é a diferença aí entre a soma e a subtração para formar esses algarismos, esses números, tá? Aí, vou fazer uns exemplos aqui com vocês. Vou fazer muitos não, tá? Que esse assunto é fácil, é só ter atenção. Por exemplo, como que eu vou fazer, que eu vou representar o número 194? Ó, quem é o 100? É o C. O 90. 90 vai ser o 100 menos 10. 90. E o 4, que vai ser o 5 menos 1. Então, o 194 vai ficar C, X, C e V. Representei o 194. Ó, o 245. 200 é 100 mais 100. O 40 é o 50 menos o 10. Então, 10 vem antes do 50. E o 5 que tem o símbolo próprio, que é o V. Então, C, C, X, L, V, 245. Ó, 1426. O 1000 é o M. O 400, eu não posso representar o 400 com 4C. Então, depois do 100 vem o 500, que é o D. Então, é 500 menos 100, 400. E 20, e o 6, que é o 5 mais 1. Ó, 3.874. 3.000. 3 M's. 800. O 800 é o 500 com mais 100 e mais 100, ó. 500, 600, 700, 800. O 70 é o 50 mais 20. E o 4, que é o I antes do V. Certo? Bom, gente, esse... Terceiro ano? Então, como a gente viu hoje aqui a explicação dos números romanos, a gente vai ter um dever de casa, certo? Os exercícios estão no livro de matemática, exercícios complementares, página 33. Vocês vão ver aí, ó, a matemática e a história, unidade 2. Vão responder essas duas questões e na página 34 também. Essas duas questões, tudo relacionado com os algarismos romanos que a gente aprendeu hoje.